Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, né? Autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro volume, e tem um segundo volume também que é o azul. Bem, hoje eu queria responder aqui, hoje eu estou direto da casa do meu irmão Willis, né? Aqui no computador do meu sobrinho Lucas, né? Porque o meu computador está em manutenção, da minha cunhada Valesca. Eu queria compartilhar aí com vocês um comentário que o pastor Bruno, amigo meu, fez, Bruno Alves. Inclusive ele fala aqui no livro quem é a minha pessoa, né? Eu tenho mais de 30 anos de evangelho, sou nascido e criado no evangelho praticamente, porque com 7 anos de idade eu já ia à igreja, já sozinho, para não dizer sozinho, a minha vizinha me levava, mas meus pais não me acompanhavam. E eu vou comentar alguns assuntos aqui referente ao que o Bruno falou comigo, o pastor Bruno, né? Meu amigo. Bem, ele comentou a respeito sobre invocação, sobre espíritos, né? Ele fala sobre a parte de Samuel, ele comenta sobre a parte de Samuel, que o rei Saul foi consultar um espírito, né? E procurou uma feiticeira. E naquela época, tanto os espíritas como os médiuns tinham sido expulsos de Israel por causa de Saul. Saul não concordava com algumas coisas e expulsou eles. Mas, no entanto, o próprio Saul que expulsou foi consultar um médium a respeito de Samuel, que já tinha morrido. Então, lá em 1 Samuel capítulo 28, diz bem claro aqui: naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: você deve saber que os seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aquis: então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Aquis respondeu-lhe: Aquis: então colocarei como minha guarda pessoal permanente. Samuel já havia morrido. Olha só, agora um detalhe importante. Samuel já havia morrido. E todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Era a cidade natal de Samuel, Ramá. Samuel havia expulsado do país os médios. Saul havia expulsado do país, o rei Saul, os médios e os espíritas. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo e ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu. Quer dizer, ele perguntou a Deus: Saul, rei Saul, oh meu Deus, fala comigo, estou com medo, me dá uma resposta. Ô Criador, fala comigo, eu sou teu ungido, né? E aqui diz assim: mas este não lhe respondeu. Quer dizer, Deus não respondeu. Olha só, por sonhos, é sinal que Deus fala por sonhos, e nem por Urim, e nem por profetas. Deus, ele fala de todas as formas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procura uma mulher que invoca espíritos. Olha só, os auxiliares falaram para ele: para que eu a consulte. Né? Saul pediu aos auxiliares: procurem aí uma mulher que invoca espírito para mim poder consultar ela. Né? Um detalhe importante que eu queria comentar: o erro de Saul foi esse, foi pedir para que invocasse o espírito. Mas porque o espírito está dormindo? Não, não existe, espírito não dorme, é uma energia. Por que não se pode invocar espíritos? Simplesmente porque o espírito, quando ele sai de um plano físico, que ele estava no corpo espiritual, lá em Gênesis diz que nós somos o quê? Almas viventes. Você observa que a palavra de Deus, ela fala de alma e espírito, que na verdade é a mesma coisa. É uma forma de procedimento de cada um.
É uma forma literária de cada um falar. Um fala espírito, outro fala ser de luz, outro fala alma. Mas a Bíblia fala que nós somos alma vivente. Porque Adão, quando foi formado, era só um boneco de barro. Era um avatar. Ele só passou a ter vida quando o quê? Foi soprado por Deus. Está bem claro na Bíblia. A alma vivente, quer dizer, a alma que vive. É uma alma vivente. Então o espírito, ele nunca dorme e não morre. Ele vive. Ele está no plano espiritual. Tanto é que a Bíblia fala de Hades e fala do paraíso. Fala do tormento e do paraíso. Você observa que na passagem do rico e o mendigo Lázaro, Jesus dá um exemplo bem claro. Quando Lázaro morreu, o mendigo, ele foi o quê? Recebido pelos anjos. Mas como ele foi recebido? Se ele morreu, ele não deveria estar dormindo? De jeito nenhum. A Bíblia diz que ele foi recebido. E aquilo ali é uma parábola, e a Bíblia diz que parábolas são exemplos. Exemplos o quê? Reais. Aquilo ali é um fato. Jesus estava dando um exemplo a mostrar como é o procedimento. Após a morte física, o espírito é o quê? É arrebatado. Arrebatado significa o quê? Retirado da terra. Então é retirado da terra para o plano espiritual. E a Bíblia diz bem claro, Jesus fala que Lázaro foi recebido pelos anjos. Já ao contrário do rico. Jesus não fala do rico, que foi recebido pelos anjos. Diz que ele foi sepultado. E você vê que mais lá na frente, Jesus mostra que o rico estava onde? Estava num lugar de tormento. Estava o quê? Num lugar de sofrimento. E Lázaro estava onde? No paraíso. Então Jesus deixa bem claro aquilo ali para nós. E Abraão ainda viu o rico, e o rico ainda viu Lázaro e Abraão. Só não pode passar de lá para cá, porque existe um abismo, mas eles podem se ver. Jesus deixou bem claro isso. Tá? Outro detalhe, eu procuro observar os evangelhos de Cristo. Não abro mão dos apóstolos, mas eu tenho que aprender com o mestre. O caminho é ele. O caminho é Jesus, e não os apóstolos. Paulo, ele não andou com Jesus, ele se encontrou com Jesus. Ele não andou, ele não aprendeu com Jesus. Por isso que Paulo tinha um certo conhecimento diferente dos apóstolos. Ele aprendeu aquilo que ele entendeu, a visão e raciocínio. Já os apóstolos caminharam com ele. Mas vamos voltar lá. Saul então se disfarçou, vírgula, vestiu outras roupas, vírgula, e foi à noite com 2 homens, vírgula, até a casa da mulher, ponto. Da mulher que era feiticeira. Ele disse a ela, invoque um espírito para mim. Então Saul cometeu um erro. Por quê? Porque ele está interferindo numa coisa que não compete a ele. Invocar o espírito. Tá? O espírito para mim. Fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, vírgula, porém, vírgula, disse. Certamente você sabe o que Saul fez? A mulher perguntou ao próprio rei Saul, mas sendo que Saul estava disfarçado. Não estava aparentando ser o rei Saul. Então ela perguntou, você sabe o que Saul fez? Estava falando para o próprio rei Saul, sendo que o rei Saul disfarçado. Ele eliminou os médios, ela falou, e os espíritas da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? Ela perguntou a ele. Saul jurou-lhe pelo Senhor. Juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Então ele prometeu a ela que não é punir ela. Quem devo fazer subir? Ela perguntou. Perguntou a mulher. E respondeu Samuel. E respondeu Saul. Samuel. Saul respondeu então a ela, Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul, por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. És Saul. Então ali ela percebeu que era Saul. Quando viu Samuel. O rei lhe disse, não tenha medo. O que você está vendo? Perguntou a ela.
A mulher disse a Saul: veja um ser que sobe do chão. Ele perguntou: qual a aparência dele? E disse ela: um ancião, vestindo o manto, está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, e inclinou-se e prostou-se o rosto em terra. Samuel, a Bíblia está bem clara, Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou? Em que sentido ele está falando porque você me perturbou? Eu estou em outro plano. Eu não faço mais parte do plano físico. Eu estou no mundo espiritual. Eu tenho outras coisas para fazer aqui. É um outro plano, é um plano espiritual. Jesus está onde? Jesus está no plano espiritual. Onde estão os apóstolos agora, pessoal? Está no plano espiritual, ninguém está dormindo não, está todo mundo no plano espiritual. Então diz aqui, respondeu Saul: estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não respondeu nem por profetas, nem por sonhos. Por isso eu lhe chamei para dizer o que fazer. Disse Samuel então a ele: por que você me chamou? Já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo. Como quem diz assim: se Deus se afastou de você, por que você me chamou? Se o próprio Criador, nosso Criador, se afastou de você, por que você me chamou? Né? Então o Senhor diz, o Senhor fez com que predisse por intermédio, rasgou de suas mãos o reino e o deu ao seu próximo, a Davi. Samuel ainda respondeu a ele: Deus não quer mais nada contigo, Saul, agora é com Davi, porque você desobedeceu. Por que você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas? Ele lhe faz isso hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão comigo. Quer dizer, comigo em que sentido? Aqui no plano espiritual. Vocês vão passar pela morte física. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Samuel tinha repetido de novo o que já tinha falado quando estava no corpo físico. Suas forças haviam se esgotado, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse: olha, tua serva te obedeceu, arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve tua serva como... Então, aqui termina. Pode ver lá em 1 Samuel capítulo 28. Tem um detalhe, existem vários detalhes aqui nessa passagem. Em primeiro lugar, em momento nenhum diz que Samuel era um demônio. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Ah, mas porque a Bíblia diz que os demônios têm poder de se tornar em anjo de luz. Tem poder de se tornar em anjo de luz. Com certeza. Mas aqui não está dizendo que foi demônio. Ah, mas e Moisés? E Moisés que apareceu para Jesus? Vamos lá em Mateus 17. 6 dias, Mateus capítulo 17. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram, está bem claro, dentro de uma lógica e com sentido, lhe apareceram Moisés e Elias. Não falou, porque a glória... Se não está na Bíblia que é a glória de Deus, não é a glória de Deus. Foi Moisés e foi Elias, e acabou. Tem que ter sentido e tem que ter lógica. E a lógica é que é Elias e Moisés que apareceu. Né? Falando com ele, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, olha só o que os apóstolos falaram. Se queres, façamos aqui três tabernáculos.
um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, Jesus, em que me comprazo, escutai-o. Olha só que Deus ele fala, escutai-o. Falou aos apóstolos, escutem o que ele vai falar. Em outras palavras, o que ele trouxe vocês têm que acatar, têm que aceitar. O que Jesus veio trazer à humanidade tem que aceitar. Tá? E os discípulos, ouvindo, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantem-se, e não tenhas medo. E erguendo eles os olhos, diz: Ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: ninguém contem a visão que vocês tiveram. Quer dizer, até então é particular, até que eu seja o que? Ressuscitado. Quando eu ressuscitar, vocês podem espalhar a notícia. Tá? Dentre os mortos. Tá? Ressuscitado dentre os mortos. Depois que Jesus ressuscitasse, entre os mortos, pode anunciar. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então, olha só, por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Escribas. Os escribas diziam, não eram os rabinos. Jesus era rabino. Jesus era rabino. E os rabinos, a gente vê lá, João 1,38, o Evangelho de João 1,38 diz assim: E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, a multidão e os apóstolos, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer onde moras, que quer dizer mestre. Onde moras? Então os apóstolos, seguindo Jesus, perguntaram: Rabi, que quer dizer mestre? Rabi quer dizer mestre. Aonde moras? Vai lá no Evangelho de João, capítulo 1, 38, que você vai ver. Então Jesus era rabino, tá? Então vamos voltar a Mateus 17. Mas disse Jesus: Elias já veio. E o que Deus falou antes? Olha o que Deus falou antes de Jesus falar isso para os apóstolos. Deus falou aos apóstolos, eles ouviram a voz do Criador falar para ele: escutai-o. Quer dizer, Deus já estava dando um anúncio: escutem o que vocês vão ouvir dele. Elias já veio e não o conheceram, está bem claro. Mesmo com a reforma protestante que teve há 500 anos atrás, graças a Deus eles não tiraram essa parte da Bíblia. Agora tem um outro detalhe que eu vou falar para vocês. Pesquise aí na internet os concílios de Constantinopla e os concílios de Niceia, que alteraram a Bíblia e retiraram várias partes da Bíblia, aonde fala justamente sobre isso agora que eu vou falar com vocês. E não conheceram. Assim, Jesus falou, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então Jesus já estava falando o que iriam fazer com ele. Por quê? Porque Jesus veio trazer um evangelho livre. Jesus não pregou dízimo, Jesus não pediu dízimo, Jesus não pediu oferta, Jesus não fundou igrejas, Jesus veio trazer um evangelho livre. Por isso que ele foi perseguido. Porque naquela época haviam templos, sinagogas, e quando Jesus fala aí de pregar o evangelho, ele não fala aí de fundar a igreja, não. E de pregar o meu evangelho. O evangelho é o que, irmãos? É amar, é perdoar, é ajudar, é respeitar, é viver livremente. Foi essa mensagem que Jesus veio trazer. Então isso incomodava naquela época e até os dias de hoje. E a reforma protestante mudaram mais ainda a Bíblia. Martim Lutero mudou mais ainda a Bíblia, retirou mais coisa ainda. Aí você vê uma contradição lá em Apocalipse, que Apocalipse já está na Bíblia, ó, antes da reforma protestante, que João fala: ai daquele, que Deus revelou a ele, que tirar ou acrescentar. Então,
Se houve uma reforma, retiraram da Bíblia de novo, tá? Então há uma contradição. Outro detalhe, Jesus ele fala aqui, os apóstolos, capítulo 17, versículo 13. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Aí é que tá. Por que eles entenderam que Jesus falava de João Batista? Jesus não era rabino? Era rabino, mestre. Agora, você sabia que o judaísmo, a religião judaica, que é uma das religiões mais antigas do mundo, ela tem mais de 5.000 anos, a religião judaica? Você sabia disso? Você sabia que, além dela ter mais de 5.000 anos, os rabinos, você já viu aqueles rabinos que ficam assim lá no Muro Lamentações? São os mais antigos, com aqueles barbões. Você sabia que existem inúmeros vídeos no YouTube, estudos, blogs, sites, que eles dão sobre vida após a morte, sobre reencarnação? Não sabia? Então está aqui a resposta. Por que Jesus falou isso? E quando chegaram a multidão, aproximaram-se um homem, pondo-lhe-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, né? Meu filho é um lunático, aí já é uma outra situação. Mas por que os apóstolos, eles acharam que Elias era João Batista? Porque Jesus era rabino, e os rabinos até hoje, no judaísmo, eles estudam vida após morte e ressurreição. Eles não invocam espírito. Invocar espírito é errado, sim, como Saul fez. Mas nada impede de um espírito vir com um propósito, como foi o caso de Moisés e Elias. Elias já morreu e não vai voltar. Um outro detalhe importante. Vamos lá. O pastor falou que as duas testemunhas era Enoque e Elias, né? Enoque e Elias. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. E darei poder às minhas duas testemunhas. Eu estou só respondendo o meu pastor, meu amigo. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 2.260 dias, vestidas de saco. E darei poder às minhas duas testemunhas. A Bíblia não fala que é Enoque e nem que é Elias. Não dá nomes. Então não tem sentido e nem tem lógica. E ao contrário, é mentira aqueles pastores e líderes religiosos que dizem que as duas testemunhas é Enoque e Elias. Qualquer líder religioso que estiver falando isso nas igrejas está mentindo, porque a Bíblia não fala isso. Ah, mas se supõe. Mentira, tá? Isso é mentira. Então, estou só respondendo o que o irmão falou comigo, tá? Vamos lá. Outra resposta. Dizem que Paulo falou que ao homem, após a morte, segue-se o juízo, né? Primeiro lugar, está lá no livro de Hebreus, né? Segundo lugar, o líder religioso que fala que é Paulo é mentira também. Não tem lógica e não tem sentido, porque até hoje ninguém sabe quem escreveu Hebreus. Se supõe, mas ninguém tem certeza que é Paulo, tá? E diz aqui, Hebreus capítulo 9, versículo 27, assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo, depois o juízo. Aqui ele não falou mais nada do que a realidade. Ele falou a verdade, o homem só morre uma vez só mesmo. Sabe por quê? Porque nós não somos o homem. Você vê que se for levar para o lado que o homem vai morrer uma só vez e não vai voltar,
nós vamos estar entrando em contradição com o próprio Jesus. Porque o próprio Jesus falou aos apóstolos: Elias já esteve entre vocês, ele já veio, esteve entre vocês, apóstolos, vocês que não perceberam, e já se foi. E depois Elias apareceu de novo. E foi Elias, não foi a glória. A Bíblia não diz a glória, diz que foi Elias e Moisés, está bem claro. Está claro. Tá? Isso tudo, irmãos, para quem está vendo o vídeo, eu estou comentando, é por causa de um comentário que eu fiz no Facebook, para uma irmã, que o arrebatamento, do jeito que prego aí, não tem lógica, não tem sentido, que dizem que nós não vamos passar pela morte. Quando Paulo fala, e nós que estivermos vivos, se você for olhar na literatura portuguesa, em nós, Paulo estava pensando que não ia ser arrebatado. Por isso que ele fala, e nós, para ele e para a igreja da época, que estivermos, e nós que estivermos vivos, seremos transformados. Paulo foi transformado, a igreja foi transformada, todos morreram fisicamente. Todos morreram. O arrebatamento é espiritual, é o caso de Lázaro, o mendigo Lázaro. O mendigo Lázaro, aquilo que é arrebatamento, ele morreu fisicamente e foi recebido pelos anjos e retirado. Todos vão passar. Tem amigos meus que eu já falei isso e já até partiram. Eu já venho falando isso desde 2016, quando Deus abriu minha mente. Tudo por causa de quê, pessoal? Eu escrevi o livro. Na página 48, no relato do dia 12 de abril, foi dia 12 de abril? Não. No relato do dia 18 de abril, eu comento, eu passo uma experiência aqui do livro, 18 de abril, um relato, que eu fui arrebatado e vi meu corpo. Eu vi meu corpo deitado na cama do lado da minha esposa. E ali eu fui arrebatado, ou tive um desdobramento. Eu me encontrei com a minha filha Vitória, nós conversamos, e a Vitória me mostrou a vida dela no ano de 1800. Ela abriu uma tela no mundo espiritual e me mostrou quem ela foi. E várias pessoas que lêem o livro, pô, pastor, o que... Então ela me mostrou quem foi ela. No passado, ela foi uma professora, em outra vida. E ali ela me mostrou ela num colégio, ela me levou ela dentro da sala de aula. Eu vi direitinho, como se fosse uma fita de vídeo, as crianças falando com ela, tá me entendendo? Conversando com ela, parabenizando ela pela aula que ela tinha acabado de dar. A mesa toda da época de 1800, 1700, tudo daquela época. E ela com o rosto totalmente diferente do rosto agora, ela mais bonita. E eu não vi isso com meus olhos. Eu vi isso arrebatado. Aí veio uma pergunta, mesmo que fosse um sonho. Mas isso foi um sonho. Da onde eu ia tirar isso da minha cabeça, pessoal? Se eu nunca acreditei em reencarnação, se eu nunca acreditei em vida após morte, eu sou criado no Evangelho, aprendi de outra forma. E de repente aconteceu isso comigo 1, 2, 3, foram 7 vezes. Depois ela me levou em outros lugares, que eu não comento no livro, onde muitas pessoas, pastor, tem me procurado, o que ela falou para o senhor que o senhor não quis falar no livro? O apóstolo Paulo, ele não quis falar. Lembra que ele fala lá em 2 Coríntios 12? 1 Coríntios não, 2 Coríntios 12, que esse homem que foi ao céu viu coisas inexprimíveis e inefáveis que não convém falar. Ele não quis falar, mas eu quis falar. Eu preferi falar e estou falando. Sabe por que eu estou falando? Porque tudo tem um limite e um tempo. Naquela época, se ele falasse isso, ele seria lixado, apedrejado. Porque naquela época não era aceitável falar isso. Isso era um segredo entre os judeus. Por que Jesus falou assim de uma forma subliminar entre os judeus? Porque era um segredo. Hoje você vê vários vídeos aí postados por rabinos, como eu falei agora, que eles falam naturalmente sobre reencarnação, sobre vários assuntos. Outro detalhe. Então ela me mostrou a vida passada dela e me mostrou muito mais, tá? Que eu não quis falar agora ainda. Mas vamos lá.
O pastor falou também a respeito, vamos lá, o ladrão na cruz. Tá? O pastor disse que a sua avó partiu e a sua mãe disse que teve um sonho com a sua avó, que a sua avó falou que estava bem, mas aí o pastor disse que a sua avó, ela fumava, ela fazia isso, ela fazia aquilo. E se nós somos o templo do Espírito, temos que estar perfeito. Em primeiro lugar, aqui é uma passagem, né? Aqui é uma passagem, em primeiro lugar. Então, o que eu queria deixar claro? O ladrão na cruz roubou, a Bíblia já diz, um ladrão na cruz. Mas ele era mais do que um ladrão. Se você for analisar bem, ele deve ter feito muita coisa ruim. Mas Jesus falou o quê? Está lá em Lucas capítulo 23, versículo 43. 23, 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Ele não era ladrão? Ele não roubava? Ele não fazia inúmeras coisas erradas? E por que Jesus falou, hoje mesmo você vai estar comigo? Ah, porque houve arrependimento. Então, Deus olha o quê? Deus olha o coração, né? Então Deus, ele olha o coração. Então vamos ver lá. 1 Samuel, né? Capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, Samuel. Quando o profeta Samuel estava vivo. Não atentes para a aparência, Samuel. Não olhe a aparência do homem, nem para a grandeza da sua estatura. Porque o tenho rejeitado, porque Deus não vê como o homem vê, Samuel. Eu olho o coração. O homem olha a aparência, mas eu, o Criador, olho o coração. Então, meu pastor, a sua avó, independente se ela fumava, se ela fizesse qualquer coisa como um ladrão na cruz, Deus, ele olha o coração. É o coração que Deus olha. E vou te falar mais uma coisa. Eu perdoaria a sua avó. Com tudo que ela tivesse feito, eu perdoaria a sua avó. Eu te faço uma pergunta. Será que o meu amor é maior do que o de Deus? Porque até hoje eu perdoo aqueles que me magoam. Eu não guardo mágoa. Aqueles que me entristecem, aqueles que tentam me magoar, eu perdoo constantemente. Eu não guardo. Então será que o meu amor é maior do que o de Deus? Então primeiro nós não podemos julgar, porque Jesus deixou isso bem claro. E segundo, que após a morte segue-se ao juízo daquela vida que a pessoa viveu aqui. Mas se houver uma necessidade de ela tiver que voltar, ela vai voltar. Porque senão Deus é injusto de permitir uma pessoa que viveu toda a sua vida correta entrar no paraíso, e a outra que viveu toda a sua vida errada como ladrão na cruz, e na última hora se arrepender e ter o mesmo direito que eu. Ah, mas porque Deus... Não, Deus apagou os pecados dele. Mas o que ele plantou, ele colheu, vai ter que colher. Colher em que sentido? Tem que resgatar, tem que provar. E como provar? Ele tem que voltar. Por isso que Elias veio. Por isso que Jesus falou aos apóstolos. Ele veio, esteve... E muitos vêm, muitas das vezes, com missão. Não vem para pagar, vem com propósito. Para cumprir uma missão. Assim como o Espírito, se ele tiver que voltar, ele vai voltar. E qual é a maior prova que eu posso dar? Tanto ao Senhor, o pastor, meu amigo, como aos demais líderes religiosos. Primeiro, nunca haverá um arrebatamento da forma física. Todos vão passar pela morte física. Todos. Inclusive, tantos que estão vendo o vídeo, como os que não estão vendo. Essa hora tem gente já partindo. Tem pastor indo embora essa hora. Tá?
Porque isso daqui é uma passagem. A gente vem aqui para aprender e para se melhorar. E amar uns aos outros. Tá? E em segundo lugar, né? Em segundo lugar, a gente estamos aqui para que possamos não só viver uma nova experiência, como também ensinar. Estamos aqui para aprender e para ensinar. Agora, tudo tem que ter o quê? Uma lógica e um sentido. A pessoa fala, não tem lógica eu voltar para a Terra. Não volta. Mas uma coisa eu posso falar com toda a garantia, tá? Por isso que eu estou rindo. Se prepara quando for pular de lá. Tu vai lembrar desse vídeo. O que eu vi foi lucidamente, tá? Se prepara quando for pular de lá. E se prepara que não vai ver Jesus voltar no arrebatamento. A questão de Jesus voltar sem o arrebatamento é outra questão. Isso eu não vou questionar. Agora, o arrebatamento, do jeito que falam aí, nunca verão. O arrebatamento é do Espírito. Já houve amigos meus, repito, que já partiram, que eu falei, não, porque eu vou ver. Não viram nada. Ou a gente se esforça aqui na Terra para procurar melhorar, fazer a nossa parte, respeitar uns aos outros, ajudar uns aos outros, ou as coisas vão continuar do jeito que estão e quem não aceitar vai ser retirado mesmo. Tá? Bem, pessoal, essas são algumas respostas, tá? Que eu estou dando aí ao meu amigo pastor, respondi praticamente quase tudo, tá? E dentro da palavra, tá? Dentro da palavra, não fugi não. Isso, porque aprendeu com o judaísmo? Não, o judaísmo foi uma fonte. Sabe por que uma fonte, pessoal? O nosso Velho Testamento vem da onde? Vem de Israel, tá? A Torá, nosso Velho Testamento, os 5 Pentateucos, os principais. Dentro da Torá, do nosso Velho Testamento, existem vários versículos falando sobre vida após a morte e sobre reencarnação. Abraão escreveu um livro chamado Cabala, a Cabala, tá? A Cabala judaica. Abraão, profeta Abraão. A Bíblia ela é cheia de códigos. Tem muitos que leem, mas não entendem espiritualmente, tá? Entendem literalmente, mas não entendem espiritualmente. Só fisicamente. Ela é cheia de códigos e mostra isso. Isso é um outro vídeo que numa outra oportunidade eu vou gravar, tá? E vou mostrar dentro da Bíblia. Além de Mateus 17 e Samuel que eu li aqui, existem números. Provérbios tem um versículo bem claro, que eu vou trazer um outro vídeo falando sobre isso, que o rei Salomão, ele deixa bem claro que aquele que cometer erros, ele vai para o mundo espiritual e vai ter que voltar de novo para pagar aqueles erros. Salomão fala isso, tá? Então, é porque a fonte é a qual a fonte? É judaica. A fonte é judaica. Jesus era judeu, os apóstolos judeus, profetas judeus. Você tem que ir na fonte judaica. Agora, mas o Novo Testamento eles não aceitam. Mas eu aceito e existe hoje mais de 100 mil judeus que já se converteram ao judaísmo, ao cristianismo. Então eles estão ligando uma coisa a outra. Vai chegar um momento que todos nós, na humanidade, teremos uma definição de tudo. Mas não podemos negar, porque pastor Dom Piper fala de vida após a morte. Pastor Colton Burpo, são pastores famosos, escreveu livros sobre vida após a morte. E vários inúmeros pastores. Eu tenho um pastor aqui chamado Levi Marins, que é o livro de eternidade, que ele fala sobre como você vai ser cobrado de algo se você não lembrar. Ele fala, tudo que nós vivemos aqui, nós lembramos do lado de lá. Então você vai ligando o quebra-cabeça, montando as peças todas, e você vai chegando ao conhecimento e ao entendimento. Agora, o que está faltando mais nas pessoas não é só buscar conhecimento, é o amor. O amor cega as pessoas querem julgar, condenar, querem falar, fulano de tal foi para o inferno. Elas estão tão ligadas ao inferno e se esquecem do paraíso. Estão tão ligados ao ódio, se esquecem do amor. Estão tão ligados à guerra e esquecem da paz. Então, meu amado, está aí as respostas dentro da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Estamos aí para aprender um com o outro, tá?
E quando alguém vem em sonho para te trazer uma palavra de conforto, Jesus ele diz que pode um reino se virar contra outro? Não. Jesus fala lá nos evangelhos, Satanás pode se virar contra Satanás? Não. Então eu vou te dar a resposta sobre esses sonhos, essas pessoas que vêm para dizer que está tudo bem para confortar a família. O diabo vai trazer uma palavra para confortar a família? Para trazer paz? Para trazer alívio? Para a pessoa continuar vivendo melhor? Então fica aí essa pergunta. Que Deus te abençoe. Um forte abraço a todos os amigos aí, quando puder. Livro Entre os Céus e a Terra, primeiro e segundo volume. E vem o terceiro volume também, pessoal. Um forte abraço. Shalom Adonai.